Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová, não se conforme, se transforme. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E você que perdeu nossa lição anterior, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. E hoje nós iremos estudar a lição de número 2, o novo nascimento. Você que é novo, você que é nova aqui no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse canal ele é relevante. Sim, não esqueça de ativar o sininho para quando os próximos vídeos estiverem disponíveis, você seja notificado. Então, vamos ao vídeo. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Verdade e prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Leitura bíblica em classe. João capítulo 3, verso do 1 ao 9 e verso 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apresentação da lição. A Bíblia denomina como novo nascimento a obra de regeneração produzida pelo Espírito Santo. A conversa entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração. Essa obra pode ser também designada como transformação de vida de dentro para fora, nascimento espiritual ou recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Essas e outras sentenças estão presentes no estudo intitulado de Regeneração, Nascimento e Renovação Espiritual, que se encontra na Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. A obra de regeneração constitui a fundamentação de toda a ética cristã, servindo como ponto de referência para uma nova forma de pensar, sentir e agir na vida daquele que foi regenerado. Objetivos da lição. Número 1. Relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Número 2. Examinar a doutrina da regeneração. Número 3. Elencar os meios da obra regeneradora. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, recebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Tópico 1. Jesus e Nicodemos. Subtópico 1. Quem era Nicodemos? Subtópico 2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Subtópico 3. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. Subtópico 1. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho. A sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. João capítulo 2, verso do 2 ao 25. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. João capítulo 3, verso 1. Um sábio judeu de grande prestígio
tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. João capítulo 3, verso 2. Subtópico 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. João capítulo 3, verso 2. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Nicodemos, ele era um homem importantíssimo dentro da cultura judaica, ele era rabino, ele era mestre em Jerusalém. Mas quando ele ouve falar de um tal Jesus que estava operando milagres, que a sua oratória era diferente, ele ficou curioso, porque quem sabe também ele passou a ouvir Jesus de longe, mas certa vez, à noite, ele vai ter com Jesus para ouvir de perto as palavras de Jesus. Ele queria ter encontro com Jesus, mas também tinha medo de ser pego. Por isso que muitos afirmam que ele foi à noite. Mas vemos que quando ele vai ter encontro com Jesus, ele de fato reconhece Jesus como um alguém diferenciado, chama ele de mestre, de rabino, de rabi, porque de fato Nicodemos viu em Jesus algo diferente. E subtópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. João capítulo 3, verso 3, 5 e 6. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. João capítulo 3, verso 31 e conferir Mateus capítulo 3, verso do 10 ao 12. Jesus sabia que Nicodemos manejava bem, dominava bem as leis, por isso que Jesus parte para o lado espiritual. Ele falou: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Ele fica sem entender porque ele age como uma pessoa natural. Tenho que voltar por ventre da minha mãe e nascer novamente? Mas Jesus não se referia a um nascimento natural. Estava falando de algo espiritual. Nicodemos tem que nascer da água e do Espírito, pois assim a água simboliza limpeza de espírito, simboliza limpeza do pecado e simboliza o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz justamente essa limpeza em nós. A sinopse do primeiro tópico, a conversa entre Jesus e Nicodemos, demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Auxílio bibliológico. Nicodemos. Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora do alcance. Demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo, mas Deus foi paciente com este crente secreto. Sabemos pouco sobre Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus. Saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo. Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Ele estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. João capítulo 7, verso 50. À medida que o grupo discutia sobre como poderia eliminar o mestre, Nicodemos levantou a questão da justiça. Apesar de sua objeção ser rejeitada, ele falou: uma mudança foi operada em sua vida. A última ilustração sobre Nicodemos mostra-o unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus, a fim de providenciar o enterro. João capítulo 19, verso 39. Mesmo percebendo que se arriscava, Nicodemos praticou um ato corajoso. Ele continuou a crescer na fé cristã. Deus espera por um desenvolvimento firme, não uma perfeição instantânea. Seu crescimento espiritual atual condiz com o tempo que você conhece Jesus? Nicodemos foi a Jesus pessoalmente, apesar de poder enviar um de seus assistentes. Queria examinar Jesus por si próprio para separar os fatos dos rumores. Tópico 2. O novo nascimento, a obra de regeneração. Subtópico 1. O novo nascimento. Subtópico 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Subtópico 3. A necessidade de regeneração do pecador. Subtópico 1. O novo nascimento.
A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída pelo pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Tiago capítulo 1, versos 18 e 21. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Subtópico 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago capítulo 1, versos 17 e 18. Então Jesus, afirmando para ele que o Espírito Santo é como uma água que limpa, que purifica, que regenera, é o Espírito Santo quem traz a mudança para o ser humano. Então não é você renascer de novo, porque quem renasce volta com o passado, volta com histórias do passado para contar. Mas quem nasce começa tudo de novo. É uma criança, é um bebê recém-nascido que não tem passado. Jesus, ao morrer na cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. Por isso que quando aceitamos a ele, ele deixa todo o passado para trás, porque nele nós nascemos de novo. Por isso que é necessário nascer de novo em Cristo. Anteriormente, tínhamos o DNA de Adão, a natureza caída, a natureza pecaminosa. Mas em Cristo nós nascemos de novo e agora herdamos do DNA de Jesus, porque ele morreu e ressuscitou para nos perdoar, justamente nos livrando da natureza caída de Adão, que agora em Cristo somos nova criatura. E subtópico 3, a necessidade da regeneração no pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Romanos capítulo 5, verso 19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Filipenses capítulo 2, verso 8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. E essa mudança na vida do ser humano não vem dos estatutos da igreja, não vem dos dogmas da igreja, não vem dos usos e costumes. Essa regeneração é exclusivamente feita pelo Espírito Santo. Então, muitas das vezes, quando alguém aceita Jesus, nós já olhamos para ela, para o exterior, se usa algo diferente daquilo que a doutrina da nossa igreja diz, a gente já rejeita, já começa a falar para ela: muda isso, muda aquilo, você não pode usar isso, não pode usar aquilo, porque agora você é crente. Nós não somos o Espírito Santo. Quem faz a obra da regeneração, da mudança na pessoa, é o Espírito Santo e não nós. O que cabe a nós é orarmos e apoiar a pessoa, dando suporte em oração. Se é uma vestimenta está um pouco diferente, pergunta se tem outra vestimenta para vestir. Se não, faz uma doação, vai ajudando a pessoa, vai ensinando, vai instruindo, mas não forçar a pessoa a mudar. Quem muda a pessoa é o Espírito Santo. É a água, é a fonte, é o rio que está dentro dela que vai começar a fluir
e aos poucos as coisas vão acontecendo na vida dela. Porque agora, como eu falei, se torna um bebê novamente, que não sabe caminhar ainda, e nós temos que instruir a engatinhar, caminhar. Daqui a pouco está caminhando com seus próprios pés. Aí sim, vamos ver se de fato ela foi salva em Cristo ou não, por causa dos seus frutos. Mas até lá, quem faz essa mudança no caráter da pessoa não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. A sinopse desse segundo tópico: o ser humano é por natureza um pecador, por isso a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus. Ampliando o conhecimento. Provavelmente por suas muitas ocupações, por desejar ser discreto ou mesmo por temer ser descoberto, Nicodemos procurou Jesus de noite. As conversas à luz do dia entre os fariseus e Jesus tendiam a ser hostis, mas Nicodemos queria realmente aprender. Este homem provavelmente recebeu muito mais do que esperava. Um desafio para uma nova vida. Auxílio bibliológico, o amor de Deus. A nossa salvação acontece quando olhamos para Jesus, crendo que Ele irá salvar-nos. Deus nos tem dado este precioso caminho a fim de que possamos ser curados da ferida fatal infligida pelo pecado. O amor de Deus não é estático ou egoísta, alcança e atrai os outros. Aqui percebemos que Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor, a base para todos os relacionamentos amorosos. Quem ama alguém carinhosamente está disposto a dar-se gratuitamente, a ponto de sacrificar a si mesmo. O amor de Deus o levou a pagar o preço de redenção do homem, a vida de seu filho, o mais alto preço que ele poderia pagar. Jesus aceitou nossa punição, pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida, e comprou para nós. Quando partilhamos as boas novas com os outros, nosso amor deve ser como o de Jesus. Devemos prontamente desistir de nosso conforto e segurança, caso seja necessário, para que outros possam unir-se a nós e receber o amor de Deus. E para finalizarmos, tópico 3, os meios da obra regeneradora. Subtópico 1, a operação do Espírito Santo. Subtópico 2, a palavra de Deus. Subtópico 3, a vontade soberana de Deus. Subtópico 1, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. João capítulo 3, versos 5 e 8. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, verso 5. Subtópico 2, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Semelhante em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago capítulo 1, verso 18. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. E subtópico 3, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas,
decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Lucas capítulo 7, verso 30, Atos capítulo 7, verso 51. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Não temos condições alguma de se achegar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Ele se revela a nós. Nós, assim, reagimos a esse convite, dando a liberdade do Espírito Santo habitar em nós como uma água regeneradora que vai nos transformando, nos moldando em uma nova criatura. E para saber se somos uma nova criatura, são os frutos que nós estamos produzindo, se de fato condiz com aquilo que a gente acredita e confessa, ou fala que confessou. É justamente as suas ações que vão refletir aquilo que você acredita. O nascer da água e do Espírito é a obra regeneradora. O Espírito Santo, ele lava a alma da pessoa, limpa todas as manchas do pecado por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Por meio dele, nós somos purificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a água, mas o que vai frutificar na vida da pessoa? Tem que ser uma semente, não é isso? Então, a palavra de Deus é a semente em nosso coração. O Espírito Santo, como água, vai regando essa palavra em nós, vai nos ensinando, vai nos impulsionando, vai nos transformando por meio do fruto do Espírito. É por meio do Espírito Santo, da sua água purificadora, que vai nos purificando, nos limpando, vai regando a palavra no nosso coração e nos fazendo maduros na fé, e, enfim, salvos para a glória de Deus Pai. A sinopse do terceiro tópico: a ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Conclusão: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas capítulo 4, verso 7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Aplicação da lição: a palavra de Deus revela de forma clara que o pecador que experimenta a obra de regeneração vê a sua vida espiritual e moral totalmente transformada, visando glorificar a Deus em todos os aspectos da sua existência. Muito obrigado a você, querido, a você, querida, por terem chegado até aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.